A gente vai ver agora um arranjo de duas cargas pontuais, mas com sinais opostos. É chamado de dipolo elétrico. Primeiro vamos deduzir a equação que fornece o campo elétrico e depois analisar como fica esse campo no eixo que passa pelas cargas e pelo eixo transversal que passa pelo ponto médio entre as cargas. Apesar de ser um arranjo simples, ele é muito importante. E no final a gente vai falar de dois casos práticos onde o dipolo elétrico está presente. Duas aplicações ou casos práticos importantes para aquilo que a gente vivencia no dia a dia em eletricidade. Vamos lá. Então vamos determinar o campo elétrico de duas cargas iguais, mas com sinais opostos, o chamado dipolo elétrico. Vamos colocar enunciado. Determine o campo E de um arranjo de duas cargas e sinais opostos com o mesmo módulo, separados de uma distância d. Item A em qualquer ponto do espaço, item B ao longo do eixo transversal passando pelo ponto médio da reta que une as cargas e item C ao longo da reta que passa pelas cargas. Então, o primeiro passo é definir o sistema de coordenadas. A gente vai usar coordenadas retangulares, com a origem no ponto médio entre as cargas. A carga Q1 igual a mais Q0 na parte negativa, distante B da origem, e a Q2 com menos Q0 na parte positiva, também distante B da origem. A distância entre essas cargas é D, que é igual a 2B. O ponto P num ponto qualquer do espaço é dado pelo vetor R, de coordenadas x, y. O vetor posição da carga Q1 é R1 e da Q2 é R2. O campo elétrico em P é devido a essas duas cargas, E de R, o campo de Q1 e o campo de Q2, equação 1. Na qual o R é xy, o R1 é menos B0 e o R2 B0. Portanto, o R menos R1 dá isso, e seu módulo, isso aqui. O R menos R2 dá isso, e seu módulo, isso aqui. Vamos chamar esse conjunto de 3. Substituindo 3 e 1, agora é E de xy. Ou dessa forma, usando os vetores da base. Equação 4. Bom, essa é a equação geral. Ela vai fornecer o campo elétrico em qualquer ponto. Então, essa é a resposta para o item A do problema. Agora, se a gente usar um computador e traçar as linhas, a gente obtém isso. Então, pela figura, a gente vê que as linhas vão de uma carga a outra e em pontos distantes elas se abrem, ficam parecendo uma abóbora. Vamos para o item B. Vamos ver qual é o campo no eixo transversal, que é o eixo Y. Nesse eixo, o x igual a zero, então, na equação geral, os componentes y se cancelam e sobra apenas em x. Aqui a gente define uma quantidade P minúsculo que chamamos de momento de polo elétrico. É o produto do valor absoluto da carga com a distância entre as cargas. Essa palavra momento não tem nada a ver com torque mecânico. Ela refere-se a uma expansão em série de uma expressão matemática. Então, usando o momento de polo, a solução vai ficar equação 5, que é então a solução para o campo E ao longo do eixo Y. Vamos analisar ela. A equação diz que tem apenas componente em x. Vamos ver. O campo entre as cargas fica assim. Vamos desenhar fora da reta só para não sobrepor. Somando os campos, eu vou ter isso ao longo de x. E fora do eixo, eu tenho aqui o campo devido à carga positiva, devido à carga negativa. Os dois têm a mesma intensidade, ou então tem o mesmo tamanho aqui no desenho. Então, somando esses dois, eu vou ter um vetor paralelo ao eixo x. Aqui do outro lado, eu vou ter também a mesma coisa paralelo ao eixo x. Então, dá para ver que a gente só tem realmente componente ao longo do x, como diz a equação. Vamos ver quanto à intensidade. Vamos simplificar a escrita aqui e escrever apenas o E sem a parte espacial. O módulo é isso. Vamos normalizar para facilitar essa análise. Colocando o B2 aqui em evidência no denominador. Vamos chamar de gama igual a y sobre B. Então, a equação fica assim. Ou desse jeito, sendo f de gama isso aqui.
que é uma função matemática adimensional. Analisando essa função, eu vou ter o comportamento espacial do campo. Mas dá para ver que nos limites, quando γ tende a zero ou y tende a zero, a função f vai valer 1, e quando for para o infinito, vai valer 0. O campo ir para zero em pontos muito distantes é o que a gente pode esperar de qualquer distribuição de cargas pontuais. Vamos ver mais perto das cargas. Vamos calcular alguns valores. Uma tabela com γ, f e o y correspondente ao γ. Com uma calculadora, a gente tem esses valores aqui. Fazendo o gráfico dos vetores, seguindo o tamanho da tabela, ele é máximo na origem, tem tamanho 1. Depois, a uma distância b, ela cai a 35% do valor da origem. E em 2b vai para 9%. Veja que numa distância equivalente à separação das cargas, o campo vale apenas 9% do valor do campo no ponto médio entre as cargas. Ou seja, ela diminui de uma forma bem rápida. Para a gente ver em outros pontos, aqui tem o gráfico da função para outros valores de y sobre b, ou do γ. Então, no eixo y, o campo elétrico é máximo no ponto médio entre as cargas e, distanciando, ela vai diminuir rapidamente. Agora vamos para o item C. Vamos ver como é o campo ao longo do eixo longitudinal, que passa pelas cargas, o eixo x. Então, com y igual a zero na equação geral, que é a equação 4, o campo fica assim. Com zero em y. Aqui a gente tem um jogo de potência que precisa tomar cuidado. No denominador, veja que a gente tem o quadrado e depois a potência de 3/2 dos termos x mais b e x menos b. Vamos colocar que seja um a ao quadrado elevado a 3/2. Será que isso aqui é sempre igual a ao cubo? Vamos ver. Se o a for positivo, por exemplo, a igual a mais 2, a gente tem, calculando pelo modo completo, isso aqui vai dar 8. E pelo modo simplificado também dá 8. Então, a gente vai ter uma igualdade válida para o caso de a ser positivo. Agora, veja o que acontece se o a for negativo. De modo completo, com a igual a menos 2 ao quadrado e depois elevado a 3/2, isso aqui vai dar 8. Agora, se calcular pelo modo simplificado, vai dar menos 8. Deu errado, deu diferente. O resultado correto seria 8 positivo. Bom, como corrigir isso? O correto é escrever que o resultado é igual ao módulo de a ao cubo. Dá uma olhada. Para a positivo, vai dar 8, e para a negativo, vai dar também 8. Então, quando você suspeitar que tem algum número negativo envolvido, use sempre o módulo, que é a simplificação geral, que é a forma correta de escrever o resultado dessa operação. Então, usando isso, a nossa equação vai ficar desse jeito aqui. Vamos analisar. Primeiro, a orientação. A gente tem dois termos com várias operações, com módulo, é meio difícil de analisar de forma direta. Vamos ver como fica a intensidade, porque essa informação a gente vai obter também através da análise da intensidade. Então, vamos para a intensidade. Aqui, de novo, a gente tira a parte espacial, só para simplificar a escrita, e o E é o módulo do vetor E, e a gente obtém isso. Vamos normalizar de novo, colocando B em evidência. Vamos definir o alfa igual a x sobre b, fazendo a álgebra, cancelando o b. Nessa parte aqui de fora, vamos multiplicar o numerador e o denominador por 2b. Assim vai aparecer o P, o momento de polo elétrico. E o resultado dá isso. Ou desse jeito, sendo h a função que descreve a dependência espacial do campo. Vamos calcular alguns valores para h. Alfa, h, o x correspondente ao alfa, menos 2, vamos deixar o menos 1 fora porque é onde está a carga, 0, vamos pular o 1 também porque é onde está a carga, e 2. Desenhando os vetores, na origem eu tenho 1 e orientado segundo o eixo x, em menos 2b e mais 2b ficam opostos ao eixo x. O tamanho nesses pontos corresponde a 44% do tamanho do vetor na origem. Então, o vetor campo elétrico ao longo do eixo tem esse jeitão aqui. Para ver em outros pontos, eis o gráfico da função h. Então, essa parte de cima, a parte positiva, diz que o vetor aponta ao longo de mais e de x.
e a parte negativa ao longo de menos e de x. Então, com isso, a gente encerra essa análise ao longo desse eixo. Vamos fazer um sumário do que nós vimos. Para os dois eixos, vamos repetir os desenhos dos vetores. No eixo transversal, o campo elétrico é isso, ao longo do eixo x. E desenhando esses vetores, mais ou menos na proporção em relação ao tamanho ou à intensidade do campo na origem. No eixo longitudinal, a gente tem isso, o campo também ao longo do eixo x, o desenho desses vetores, então novamente os vetores aqui dentro da mesma escala. Dá para ver que o campo elétrico diminui de forma mais lenta ao longo do eixo longitudinal do que no eixo transversal. No eixo transversal cai muito rapidamente. Bom, com isso termina a parte teórica. Vamos colocar algumas coisas práticas em relação ao dipolo. O dipolo elétrico, apesar de simples de vez, ele é muito importante na prática. Vamos citar dois casos. O primeiro, vamos pegar aqui uma fonte DC e ligar ele a dois corpos esféricos, condutores, idênticos. Esses corpos vão ficar com a mesma carga, mas com sinais opostos. E vai ter um campo elétrico no espaço entre eles. Esse arranjo é equivalente a cargas pontuais de mesmo valor com sinais opostos, ou seja, ele é equivalente a um dipolo elétrico. Essa situação de dois eletrodos carregados você encontra em vários locais, como interruptor elétrico, na chave liga-desliga, disjuntores e por aí afora. Um outro caso que vale a gente comentar aqui é o caso do dipolo induzido. Ele vai ser a base para quando a gente estudar dielétricos, ou seja, materiais isolantes. Suponha que você tem duas placas e elas ligadas a uma fonte. A gente vai ter um campo elétrico entre as placas. Agora a gente dá um jeito aqui da experiência e confina aqui um gás, o argônio, cujo símbolo é Ar. Pelo modelo de Bohr, o átomo é um núcleo rodeado por elétrons com órbitas circulares e concêntricas ao núcleo. Naturalmente, para o argônio a gente vai ter mais elétrons, mas a gente não vai desenhar aqui. O importante aqui é que, sem o campo elétrico, o centro das cargas negativas e das cargas positivas são coincidentes. Mas quando a gente aplica uma DDP, ou seja, a gente tem um campo elétrico entre as placas, os elétrons, sob a influência desse campo, sofrem um deslocamento. Então, a gente vai ter uma separação entre o centro da carga negativa e a carga positiva. A posição do centro de carga dos elétrons não vai ser mais coincidente com a do núcleo. Vai ter um certo distanciamento entre eles. Isso leva a um dipolo induzido pelo campo aplicado. Então, a gente tem isso. A gente desenha assim uma elipse com carga mais e menos em cada extremidade. Ou seja, um átomo que inicialmente não tinha momento dipolo, ele passa a ter a partir do momento que se aplica um campo elétrico. E essa configuração do átomo que passa a ser o modelo básico deles para a gente estudar os dielétricos. Vamos ver isso mais adiante. Vamos parar por aqui. É isso aí.